Aleluia. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. E nessa galeria de pastores, temos, pelo que eu me lembre, 2 pastores que depois vieram a se tornar bispos. O P1 e o P3. O P1 é o bispo Paulo Aires e o P3 é o bispo Paulo Rangel, né? P1 Paulo Aires, P2 Paulo Lockman e P3 Paulo Rangel. Paulo Aires pastoreou quando já era bispo, né? Só o bispo. O reverendo Eugênio ficou doente, e aí o reverendíssimo Paulo Aires assumiu a igreja, e o nosso atual bispo, Paulo Rangel, foi pastor aqui, com a sua... Foi a primeira nomeação? Primeira nomeação dele aqui, auxiliar do reverendo Ronan, né? Essa igreja muito abençoada. Eu quero só ter a ousadia de corrigir o Pimenta numa coisa. Ele falou que hoje, a semelhança da pandemia da varíola... Parei, alto lá, não quero morrer não, viu? Porque o reverendo Guilherme morreu. O reverendo Guilherme morreu. A semelhança é uma vírgula. Estamos muito distantes, eu quero continuar Vivinho da Silva. Já tomei vacina, a primeira dose já foi, né? Só para descontrair, o Bob é um amigo, então ele vai entender muito bem. Na época não tinha vacina ainda, né? Quero também contar um pouco com a compreensão dos irmãos. Eu estou num processo de tratamento dentário, de implante, e na quinta-feira, mexendo ali onde vai ser o implante, cutucou o cérebro. Quem já fez implante sabe, principalmente quando é da dente superior, eu não sei o que está acontecendo, mas ele deu uma cutucadinha no cérebro. Então eu já sou bochechudo de natureza. Hoje eu estou especialmente bochechudo e ainda com uma certa dificuldade em falar. Hoje pela manhã, acho que eu falei demais na condução, na direção do culto, e confesso que parece que o dente deu uma inchada, mas estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? E eu creio que Deus, o Senhor, que é o Deus da palavra, tem algo para compartilhar conosco, para falar com a gente nessa noite. Amém? Eu queria que você então abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos 2, do versículo 42 ao 47. Atos 2. Atos 2, 42 ao 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por esse testemunho tão tremendo da igreja. Oramos, ó Pai, para que o Senhor, que é o dono dela ainda hoje, realize coisas semelhantes e até maiores, porque nós continuamos tendo tua igreja. Que sobre nós nessa noite, esse espírito de temor que havia sobre os primeiros irmãos, também haja sobre nós, e haja os milagres do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém
Amém. Pode se assentar. Nós lemos aqui nesses versículos um relato de como viviam os primeiros irmãos. Aquela que é chamada por alguns de igreja primitiva. E muitas vezes esse termo primitivo é mal utilizado, porque fala do primitivo, aquele que é ruim. Então eu prefiro dizer que os primeiros cristãos, porque está para nós não um exemplo de perfeição, porque nós encontramos nessa igreja inicial, no início dela, nós encontramos algumas questões que a gente percebe que ali estavam reunidas pessoas como eu, como você, pessoas limitadas, e a gente percebe então que havia situações distantes da perfeição, mas que eles viviam num tempo onde coisas gloriosas aconteciam, e havia ali a presença do Espírito de uma forma tão tremenda, que para nós é uma referência assim. Por isso, então, eu não gosto muito de usar esse termo, nesse momento, de igreja primitiva. Não, mas eu gosto de usar sempre no início da igreja, no início dos primeiros cristãos, na vida desses primeiros cristãos. A gente, quando normalmente olha para esse tempo, a gente vê um momento assim de tanta... muitas vezes até romantismo de perfeição, mas quando você vai ler lá em Atos capítulo 15, no primeiro concílio, você vai ver que no meio deles houve quebra-pau. Aliás, parece que concílio é marcado por situações assim, mas desde lá do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, discutindo a respeito da circuncisão daqueles primeiros que se convertiam ao cristianismo, eles precisam circuncidar-se ou não? Teve grande discussão ali. Também, quando a gente vê Paulo saindo para a sua segunda viagem missionária, né, entre ele e Barnabé, veja, tem até uma canção inspirada na Bíblia, né, que fala sobre Barnabé, e o seu nome era Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e verdadeiro, cheio de temor e fé, homem de Deus. Esse era o Barnabé. E teve discussão, quebra-pau, entre Paulo e Barnabé, no início da segunda viagem missionária. Isso mostra que a igreja, no seu início, era formada de pessoas como eu e como você. Não tem nenhum santinho aqui, tem? Não. Tem pessoas que amam ao Senhor, que são extremamente abençoadas, gente boa demais. Só tem gente boa aqui nessa noite, sim ou não? Só os gente boa, diga amém. Glória a Deus, né? Só tem gente boa, mas são pessoas que precisam da graça, que precisam da transformação de Deus, como os nossos primeiros irmãos. E aqui, nesses textos que nós lemos, fala de pessoas assim, limitadas, carentes da graça de Deus, mas que se lançaram para essa grande aventura de fé. E quando nós nos lançamos sem reserva nas mãos do Senhor para essa aventura de fé, coisas acontecem. Logo no início da história, né? Logo depois da festa inaugural da igreja, a igreja teve uma festa de inauguração. Eu recebi do Roberto, ele inclusive colocou aí nesse vídeo, um convite para a inauguração do templo. E eu imagino que deve ter havido festa, porque o nosso povo, o povo de Deus, é um povo festeiro. Próprio Senhor Deus, lá no deserto, foi quem estabeleceu as festas. Porque se Ele é Deus, tem festa. Porque se Ele é Deus, Ele nos garante alegria. A palavra do Senhor mesmo diz que aonde há a presença do Senhor, ali há alegria. Aonde há a presença do Senhor, há alegria. E se tem alegria, tem motivo de sobra para festejar. Mesmo no meio das dificuldades que estamos vivendo, e hoje a Dani falou um pouco sobre isso, o Senhor é bom.
O Senhor é bom, mesmo no meio das lutas, nós vemos a bondade do Senhor. E mesmo no meio das lutas, nós temos que sinalizar essa bondade de Deus através das nossas vidas. E Ele é um Deus de festa. Imagino que na inauguração do templo teve festa. Teve festa. Porque somos povo de Deus. E aí, depois da festa de inauguração da igreja, quando que aconteceu a festa de inauguração da igreja com I maiúsculo? Lá em Pentecostes. Teve fogos. Teve línguas repartidas como de fogo, porque tem festa ali na inauguração da igreja. E logo depois da inauguração da igreja, né, Deus vem e levanta justamente aquele que era o instável, capaz de fazer declarações de fé, de revelações a respeito do Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Pedro. O mesmo Pedro que declarou isso foi o mesmo Pedro que depois disse assim: não, Senhor, o Senhor não vai lá para a cruz não, de jeito nenhum, não pode. E próprio Senhor logo disse: para trás de mim, Satanás. O mesmo que foi usado para revelação, foi usado também para falar coisas que não eram propósito de Deus. O mesmo Pedro que foi capaz de tirar a espada e cortar a orelha do soldado, foi o mesmo Pedro que momentos depois estava negando a Jesus 3 vezes. E esse Pedro instável, capaz de atitude de fé, e depois cair na montanha russa espiritual, esse mesmo Pedro, depois do fogo do Espírito, ele traz um discurso, uma pregação, e depois dessa pregação, 3.000 são batizados. Gente, imagina o que é isso. 3.000 pessoas batizadas depois de uma única pregação. E alguém depois diz assim, e aí eu ouço algumas pessoas ainda hoje falando assim: porque tem que ter qualidade na igreja, tem que ter qualidade, como se a quantidade fosse um desserviço à qualidade, um impedimento à qualidade. 3.000 pessoas batizadas num único discurso. Não houve classe de catecúmeno, não houve preparação para o batismo, nada disso. Chegou e disse assim: quem foi tocado pelo Espírito Santo? Quem crê que a promessa dos profetas se cumpre em Jesus, e Ele é o Senhor e Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para a remissão dos nossos pecados, e aqueles que disseram: eu creio, então vocês vão ser batizados, e agora? Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Esse Deus que veio para resgatar os perdidos, e naquele dia especialíssimo, 3.000 foram batizados. Eu me lembro quando nós fazíamos batismos distritais lá no distrito de Cabo Frio, e os batismos eram feitos na Praia do Forte. Tremendo isso. Lá no canto, não sei quantos conhecem bem ali, lá no canto do Forte, um pouquinho antes, tem ali o que se chama Lido. A gente contratava inclusive, lá está vendo ali o Hugo, né, e a Luzia, que são quase cabofrienses, quase. Eu sou, vocês são quase. E ali, todas as igrejas do distrito, eles juntavam os seus candidatos ao batismo. Nós alugávamos trio elétrico, fazíamos um culto ali ao ar livre, lá no Lido, seu Hugo, lá no Lido. E fazíamos aquele culto abençoado, presença do Senhor. E depois as igrejas todas iam e levavam as pessoas para serem batizadas ali, em frente ao Lido, quase próximo do Forte. E já chegamos a batizar 500 pessoas. Era lindo, né? Lindo, né? Cada igreja indo com seus pastores, e ali na praia, né, batizávamos. Era uma fé, era um domingo de festa, era uma celebração tremenda. Fizemos isso por anos. Mas 3.000 nós não chegamos a batizar. Que coisa tremenda. E logo depois disso, Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele fala um pouco do modus operandi, ou seja, da forma que a igreja vivia. Ele faz esse relato brevíssimo aqui, do versículo 42 ao 47, falando de como era a vida dos primeiros cristãos. E aí ele diz que havia
algumas características nessa vida desses primeiros cristãos. Ele dizia, Lucas diz, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão, nas orações. Eles perseveram. E perseverar é fazer algo e continuar fazendo. É não desistir, mesmo em meio às adversidades. É perseverar. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a gente continua lendo, diz que na alma de cada um havia temor. E como consequência disso, prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E aí diz que também a característica da comunhão, todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Se alguém tinha necessidade, a comunhão, o amor era tanto, disse, calma aí, eu tenho demais. O anticristo também daqui a pouco vai vir, vou deixar para o anticristo nada, eu tenho demais, eu tenho tanto que eu vou vender, e você não vai passar necessidade, porque temos comunhão, temos tudo junto, né? E aí, diariamente, eles perseveravam no templo, perseveravam no partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, e essas refeições, esse partir do pão, também tinha um significado espiritual, porque hoje a Santa Ceia, nós participamos dela uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo, né? Porque também implica em uma série de outras coisas para que a ceia seja celebrada. Mas quando fala aqui desse partir do pão, é essa refeição de caráter profundamente espiritual que os nossos primeiros cristãos participavam. Era a Santa Ceia, não era apenas comer um pedaço de pão pequenininho como a gente come e beber um cálicezinho, não era isso, né? Olha só na instituição da ceia, o que o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que na noite que Jesus foi traído, tendo dado graça, ele partiu e disse, isso é o meu corpo que é oferecido em favor de vós. E aí continua dizendo, depois de haver ceado, ou seja, aquele pão, aquele ato de consagração, lembrando do sacrifício do corpo de Cristo, ali não era a ceia, eles estavam partindo o pão e depois a ceia começava. Aí era comida mesmo, era um jantar, era uma refeição boa, né? Uma refeição, como se nós hoje comêssemos, eu vou dizer o que eu gosto, arroz, feijão, carne seca, né? Uma farofinha, uma couve, pode ter também uma linguicinha frita, não tem problema não, né? Coisa boa demais, né? Tinha refeição, não, Felipe? Felipe é um cara mais, pelo jeito, eu acho que é um cara mais, gosta de coisas mais seletas, um bacalhau, bom também. Eu tenho muita dificuldade para comer, viu, gente? Eu gosto de arroz, feijão, farofa, né? Mas eu também gosto de peixe, eu gosto. Massa, também aprecio massa. Mocotó, por exemplo. Mocotó, amo, gente, amo. Eu gosto também demais. Você não comeu mocotó, não é possível, Bob, né? Gosto também de qualquer coisa, gente. Tá? Eu como e gosto, né? Gosto. Jiló, o pessoal diz, eu amo jiló. Então, eles tinham aquela refeição. E depois, olha o que a Bíblia nos diz, né? Depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, esse partir do pão tinha esse significado também
da lembrança daquilo que Jesus fez. Eles estavam juntos, eles se lembravam do sacrifício de Jesus, se lembravam da entrega do Senhor pelos seus pecados, permaneceram assim, né? E aí, diariamente perseveraram no templo, partindo do pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus. Então, eles permaneceram na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Os milagres, né, os sinais eram consequência disso. Lucas relata um pouco a respeito de como eles viviam. Eles estavam sempre no templo, eles estavam juntos, eles partiam o pão, eles lembravam da morte de Jesus, eles anunciavam a morte do Senhor, e eles aguardavam a vinda do Senhor, louvando a Deus. Então também permaneceram no louvor, louvando a Deus. Então tem 5 coisas que me parecem são essenciais à igreja. A igreja. Doutrina dos apóstolos. Ele fala da pregação e do ensino. Não vou falar sobre a doutrina dos apóstolos hoje, não. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre essa doutrina. Mas outra coisa que eles perseveravam era na comunhão. Eles tinham relacionamento entre eles. Eles tinham prazer em estar juntos, tinham prazer em se encontrar, tinham prazer em ir para a igreja juntos, para o templo, tinham prazer de estarem juntos compartilhando o discipulado nas casas, tinham prazer, eles eram irmãos. E a comunhão era tão grande, e esse relacionamento era tão tremendo e profundo, que quando alguém estava necessitado, disse, não, calma aí, vamos juntar aqui, você não vai passar por essa dificuldade não, somos igreja, você é meu irmão. Partiam o pão, fala da Santa Ceia, perseveravam na oração, e perseveravam no louvor a Deus. Tinham temor, e como consequência disso tudo, os milagres aconteciam, e o Senhor ia acrescentando aqueles que tinham que ser salvos. Viviam essa vida de unidade, de comunhão, prazer de estarem juntos servindo a Deus. Só que o tempo passou. O tempo passou. E com o passar do tempo, a igreja começou a se perder. A igreja se perdeu e enveredou por alguns caminhos complicados na história. Não quero aqui elencá-los, não quero aqui citar pontos específicos. Há alguns no decorrer da história da igreja. O fato é que algumas coisas se perderam no caminho. Se formos muito sinceros, nós vamos ver que essas coisas, muitas delas se perderam na vida da igreja. E olha que somos igreja de Cristo. É verdade que muitas coisas boas foram acrescentadas à vida da igreja. E quando eu falo igreja, por favor, agora não estou falando da igreja metodista de Vila Isabel, porque ela pertence ao bairro, né? Hoje nosso Luiz Pimenta falou isso. Quando eu falo igreja, eu não falo da igreja metodista de Vila Isabel. Quando eu digo que as coisas se perderam, estou falando da igreja corpo de Cristo. E nesse processo em que as coisas se perderam,
Também nós não podemos negar que coisas boas aconteceram na igreja e foram acrescentadas. Mas quando eu falo desses 5 princípios, eu digo que são princípios originais da igreja, são coisas que são essenciais. Esses 5 princípios são essenciais: doutrina dos apóstolos, palavra baseada naquilo que os apóstolos ensinavam e que aprenderam do Cristo. E se a igreja de Cristo, outra coisa, outro princípio é a comunhão, do amor tão grande uns pelos outros. E veja, eles amavam a todos, mas havia uma preocupação e um amor especial aos da fé. E eles permaneceram no anúncio de que Jesus morreu pelos seus pecados e deu a sua vida por nós, que é o partir do pão. Eles permaneceram na oração. Louvor a Deus. Esses princípios são os essenciais: doutrina, comunhão, partir do pão, oração e louvor a Deus. São imprescindíveis à igreja de Cristo. Algumas outras coisas foram acrescentadas, que são boas. E o grande risco é a gente achar que as coisas que foram boas e foram acrescentadas são imprescindíveis, e quando não são. São essenciais, quando muitas vezes não são. E por favor, eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou te dizer. A ação social, ela é importante? Importantíssima. Mas ela é imprescindível? Não é. Eu sei que eu posso ser duramente repreendido por alguns agora, mas à luz da palavra de Deus, queridos, é a Bíblia que nos ensina. O problema é que a gente fica com aquilo que as pessoas falam e deixa a Bíblia. Eu não estou dizendo que a igreja não pode, não deve fazer ação social. Pode e deve, se tiver condições. Mas tem gente que faz ação social muito melhor do que a gente, não faz? Faz. Tem gente que tem uma estrutura muito bem montada para suprir a necessidade dos outros. Vou dar um exemplo agora, nessa semana. Exemplo. Aqui do lado tem a escola de samba. Essa semana, vindo para a igreja, tinha uma fila enorme que passava a nossa igreja. Sabe por quê? Porque eles estavam distribuindo cestas básicas. Estava todo mundo saindo para as cestas. Nós também fazemos, mas talvez eles distribuam muito mais do que a gente. Não vou falar nem de outras religiões, porque aí alguém vai dizer, está falando de um, de outro. Não, vou ficar por aqui. Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, tantos outros fazem muito melhor do que a gente, mas nenhuma delas proclamam a salvação em Jesus Cristo. E o fato de distribuir cestas básicas não é a mesma coisa de estar proclamando o Senhor. É claro que como consequência da salvação nós fazemos, mas não são essas coisas que vão determinar a nossa salvação. Quem entende diz amém. Somos igreja. Somos outras coisas que foram acrescentadas. A ação social vem aí, alfabetização, e etc. Então, podemos fazer? Podemos, gente. O problema é quando essas coisas distorcem aquilo que é essencial da igreja e passam a ornamentação ser mais importante do que a essência. A forma toma uma importância e um valor muito maior do que a essência. E aí aquilo que é movimento, e veja, a igreja metodista não surgiu como igreja. Se você vai lá nos primeiros metodistas, John Wesley nunca formou uma igreja. Ele morreu pastor anglicano. Ele
foi contra o início da igreja metodista na América. Porque ele entendia que metodismo é movimento. E o movimento é sempre maior do que a instituição. Sabe por que nós, como igreja, fomos estabelecidos aqui há 119 anos? Porque um grupo de irmãos entendiam o movimento. Movimento. E eles sabiam tanto do movimento que disse: se estamos aqui, vamos celebrar a Deus e cultuar a esse Deus que nos trouxe para esse lugar. Se eles estivessem engessados no movimento, eles ficariam presos à igreja mãe. Mas eles entendiam, se eles não estivessem engessados na instituição, eles ficavam presos na igreja mãe. Mas como eles sabiam que estavam sendo impulsionados pelo movimento, pelo sopro do Espírito, eles vieram congregar aqui. E hoje nós estamos fruto não da instituição, mas do movimento. Porque a igreja, ela é movida pelo sopro, pelo movimento do Espírito Santo. O problema é quando esse movimento acaba se institucionalizando. E o movimento, quando se institucionaliza, se enrijece e torna-se monumento. O Senhor não criou um monumento, mas Ele criou movimento. Você entende? Movimento. O Espírito sopra aonde quer, para trazer vida, para trazer movimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3, do 14 ao 20. Apocalipse 3, do 14 a 20, fala da igreja triste, a igreja de Laodiceia. A anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Eu gosto desse termo quando fala a respeito de Jesus, o Amém, a confirmação, assim seja, aquele que confirma os propósitos, né? O Amém. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel. Testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus então diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente usa muito esse texto, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. A gente usa muito esse texto quando a gente está evangelizando, falando do amor de Deus. Olha, Jesus está à porta, Ele quer entrar no seu coração. A gente pode usar dessa forma, sim, mas originalmente esse texto está falando para a igreja de Laodiceia.
A igreja que tinha muitas coisas. A igreja que tinha suas atividades. Uma igreja que era abastada. Uma igreja que era rica. Uma igreja que tinha recursos. Mas que Jesus estava do lado de fora. Talvez era uma igreja com louvor bonito, que cantava com perfeição. Talvez era uma igreja com a capacidade de transmissão, usando os recursos tecnológicos da sua época, de primeira. Talvez era uma igreja que fazia muitas coisas, mas que, apesar de fazer muitas coisas, estava fazendo tudo sem Jesus. Porque no que diz respeito à igreja do Senhor, o essencial é que Ele esteja presente. E alguém pode estar pensando, mas pastor, 119 anos, o senhor está falando isso, está dizendo então que Jesus não está aqui? Não, eu creio que está. Mas essa é uma exortação para mim e para você. Tem muita coisa que pode acontecer com muita técnica, com muita habilidade humana, sem que Jesus esteja presente. A obra de Deus não é conduzida apenas com boa vontade. A obra de Deus não pode ser movida, movimentada, impulsionada por uma vontade muito boa, por planejamentos bem elaborados. Não. A obra de Deus, ela só cumpre o seu papel quando ela é impulsionada pelo sopro do Espírito. Quando o Espírito Santo está nela. Quando Jesus é o seu condutor. Porque todas as coisas são consequência desse agir na igreja. E nessa noite eu quero declarar, como nós já sabemos, que essa igreja tem um dono. E esse dono é o Senhor Jesus. Que não está do lado de fora, batendo na porta para entrar, mas é Ele quem conduz a sua igreja, porque Ele é o Senhor da igreja. Não creio que teremos mais podemos até mais 120 anos de igreja de Vila Isabel, até podemos ter, só que a igreja de Cristo até lá eu creio que já foi arrebatada, porque eu creio que mesmo depois da igreja, a noiva, a igreja triunfante ser arrebatada, eu creio que muitas outras vão continuar fazendo tudo exatamente como já fazem, porque Jesus já está do lado de fora. Você entende o que eu estou dizendo? Mas que venha o tempo que for, até que Ele venha para buscar a sua igreja. Até lá, é Ele quem conduz o seu povo. É Ele quem está à frente, adiante da igreja, porque Ele é o dono dela. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja ao nome do nosso Deus. E que nós estejamos sempre abertos ao movimento, porque é o movimento do Espírito Santo quem conduz a igreja. O vento sopra onde quer, e que este vento sopre sobre a nossa vida e nos conduza nos propósitos do eterno Deus para nós como igreja, e que sejamos agora então instruídos pelo Senhor e revelados pelo Senhor aquilo que Ele quer fazer no nosso tempo, em nome de Jesus. Que saiamos para fazer essa ação social, mas que primeiro nos preocupemos com aquele irmão que está do nosso lado. Que saiamos para fazer a ação social e alcançar as pessoas que estão passando dificuldade e fome, e exercermos essa nossa vocação, que já percebemos que é uma das vocações para a nossa igreja.
mas que jamais abramos mão daquilo que é essencial, daquilo que é imprescindível, que haja sempre a doutrina dos apóstolos sendo pregada, a palavra de Deus sendo ministrada, que haja sempre a comunhão, relacionamentos íntimos e abençoadores de forma tão tremenda e poderosa, que não haja entre nós necessitados, que não haja pessoas que sofram dificuldades no nosso meio, porque amamos uns aos outros. Que haja sempre a celebração da vida de Cristo revelada na ceia. Ele morreu para nos dar vida, o anúncio da salvação no Senhor e somente nele, porque Ele é o dono da igreja. Paremos as murmurações, cessemos as reclamações, cessemos os comentários que muitas vezes não edificam, e passemos a ser um povo da oração, que caminha no joelho, que tem conhecimento do Senhor, na comunhão com Ele, no secreto, de joelho, em oração, em fervente oração. Que nunca cesse dos nossos lábios o louvor a Deus. Somos igreja de Cristo, e que tudo aconteça como consequência dessa base. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Exalte ao Senhor, querido, exalte ao Senhor. Você é igreja. Jesus não está lá fora, não, Jesus está aqui. Você é igreja, Jesus não está batendo na porta para entrar, não. Esse lugar é dele, Ele está aqui, Ele está aqui. O Senhor está aqui. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Se você não sabe o que fazer, o que falar nessa hora, então simplesmente diga: eu te amo, Senhor, eu te louvo, aleluia, 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 aleluia. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido, ó Deus. Tu és bendito, Tu és bendito, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Adore a esse Deus que é tremendo, esse Deus que é responsável de chegarmos até aqui, 119 anos, mas é o Deus também que nos lança para novas conquistas, nos lança para uma vida de ainda mais fervor, de ainda mais temor, de ainda mais santidade na presença dEle, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Para que eu possa exalar Teu sentir. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Obrigado, Senhor, porque somos Tua igreja. E
aqui nessa noite nós te agradecemos por essa história de 119 anos, essa linda história, onde o Senhor tem movimentado o teu povo aqui nesse lugar. A nossa oração, ó Deus, para que tu continues aqui, tu venhas, ó Deus, e continues, ó Deus, dirigindo a tua igreja num caminho de conquistas, que sejamos esse povo onde proclamemos a tua palavra e haja salvação, conforme já tenho orado, Senhor, que esta casa, que esse local seja uma agência de salvação de vidas. Pessoas entrem desesperadas e aqui encontrem o caminho da salvação em Jesus. Pessoas entrem completamente perdidas e aqui se encontrem em Ti. Senhor, então traga para cá e nos lance, nos envie, Deus, para conquistarmos as vidas, conquistarmos aqueles que estão sedentos, carentes, distantes da Tua graça, da Tua misericórdia. Traga para cá então os piores, Senhor, aqueles que ninguém quer, aqueles onde a sociedade já rejeitou. Traga para cá, porque aqueles serão reconhecidos como filhos de Deus, serão transformados para a glória do Teu nome, meu Deus. Teu Espírito opere maravilhas e sinais aqui, que nos mantenhamos firmes na doutrina dos apóstolos, que haja sempre palavra do Senhor, mantenhamos firmes a nossa comunhão uns com os outros, como exemplo do reino de Deus, como sinal do reino, local de comunhão e de amor. Mantenhamos firmes, ó Deus, no partir do pão, reconhecendo que Tu és o corpo, que nós somos o corpo de Cristo e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Que nos mantenhamos firmes, ó Deus, nas orações. Deus, retira de nossos lábios toda murmuração, toda reclamação. Retira dos nossos lábios toda palavra que não edifica. Retira, mas, ó Deus, que haja sempre oração. Oração no secreto, oração no público. Que sejamos esse povo de oração fervorosa. Que haja sempre louvor ao Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Que assim, no movimento do Espírito, aonde estivermos, a glória do Senhor seja vista nas nossas vidas. No movimento do Espírito, o Senhor realiza em nós a Tua vontade. No movimento do Espírito, que haja então a glória do Senhor se espalhando sobre o Rio de Janeiro. Somos parte desse movimento, porque antes de qualquer coisa somos igreja de Cristo. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Diga: eu sou Tua igreja, Senhor, eu sou Tua igreja, aleluia, 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 aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, aleluia. Acima de adoramos, Senhor. E a minha oração é para que este movimento do Espírito seja tão forte que ainda nessa semana milagres aconteçam pelo agir da Tua igreja. Na verdade, é pelo agir do Senhor nas nossas vidas que milagres aconteçam. E eu já declaro
O milagre de Deus sobre a sua família. O milagre de Deus sobre os seus negócios. Eu quero ser boca de Deus e declarar que essa semana você vai ser surpreendido pelo agir de Deus na sua vida. Coisas grandes vão acontecer na sua casa, nos seus negócios. É o Senhor que se levanta em teu favor. É Ele que te envia para uma grande missão. O Senhor é o teu Deus, é Ele que opera na sua vida em nome de Jesus. E no retornar agora para suas casas, que haja então a bênção, a proteção, o cuidado de Deus sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes da bênção, eu quero só lembrar, nessa terça-feira, nós continuaremos nessa nossa série de pregações a respeito de salmos que curam, com o nosso querido pastor Marcos Batista, né? Ele é responsável por um setor lá na Sociedade Bíblica, pastor da Igreja Presbiteriana, e já tem ministrado sobre esses salmos que curam. Se você não veio, querido, eu quero te desafiar a vir nessa terça-feira. Tem sido tremendo. Ele vai falar sobre o Salmo 124 nessa próxima terça. Tem sido bênção de Deus. Amém? E já voltamos com todas as nossas atividades antes da pandemia, presenciais, né? Quarta-feira, tarde com Cristo, às 3 horas da tarde, e sábado, às 8 horas da manhã, manhã com Deus. Começamos ontem, foi uma bênção, amém? Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, se espalhe sobre o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.